Bem, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a fala do ministro Paulo Guedes, onde ele fala a respeito de quando o dólar estava muito baixo na época do governo Lula e que, segundo ele, estava uma farra danada porque tinha muitas empregadas domésticas que estavam viajando 4 vezes ao ano para os Estados Unidos. E aí eu vi que o Brasil inteiro, né, comentou a respeito disso e falando da sua fala, mas eu quero dizer que essa fala do Paulo Guedes foi um pouco mal compreendida. Porque quando ele estava falando sobre empregadas domésticas que estavam viajando para os Estados Unidos 4 vezes ao ano por causa do dólar baixo, ele não estava falando da empregada doméstica realmente, aquela que a gente conhece, que ganha menos de R$ 1.000, ou muitas vezes ganham até no máximo R$ 1.500. O Paulo Guedes estava falando sobre a classe média. Essa é a empregada doméstica que ele falou, que estava viajando para os Estados Unidos 4 vezes ao ano. Porque eu desafio qualquer pessoa a me mostrar qual a empregada doméstica que viajou na época do governo Lula 4 vezes ao ano. Não tem. Porque é a empregada doméstica que viajou para os Estados Unidos uma vez. Ela fez isso a partir de uma economia de 4 anos, 5 anos juntando dinheiro para poder viajar uma vez na vida. Quem estava viajando 4 vezes ao ano para os Estados Unidos, especificamente para Orlando na Disney, era a classe média. Essa é a empregada doméstica que ele está falando. E é disso que eu quero falar agora com vocês. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, as pessoas elas não entendem o capitalismo. Elas não estudaram capitalismo. Elas nunca leram Marx. Elas nunca leram o Capital de Karl Marx. Então elas não sabem o que isso significa. O Karl Marx ele fala que o capitalismo ele chega a um nível, em algum momento, que o grande capital, ou quem retém o dinheiro, ou quem detém o dinheiro, deixa de investir na mão de obra, ou deixará de investir na mão de obra, nos postos de trabalho, por não precisarem mais da mão de obra. Eles iriam passar a investir no rentismo, que é viver de juros. E essa é a política do capitalismo do Paulo Guedes. É uma desindustrialização do Brasil, fazendo com que os postos de trabalho sejam totalmente eliminados, porque quem tem dinheiro não vai investir mais em postos de trabalho. É mais lucrativo para ele investir em bancos e viver de juros altos, né, do rentismo, do que propriamente ele investir em mão de obra e ter muito trabalho para ter algum lucro. Então, o Paulo Guedes, ele faz parte desse projeto de desindustrialização do Brasil, onde realmente até mesmo a classe média, que não sabe o seu papel, vai pagar o preço dessa política. Porque assim, em qualquer parte do mundo, a classe média, ela sabe que ela é uma parte do operariado junto com os pobres. Eles não se consideram elite, eles não são elite. Só aqui no Brasil que tem essa classe média burra, que ela acha que ela é elite e ela se comporta como se ela fosse elite, mas ela não é elite, né? Porque quem são as pessoas de classe média? Classe média são aqueles comerciantes médios, são os funcionários de empresa privada que ganham, sei lá, no máximo 8, 10 mil reais, quando ganha isso, quando ganhava, porque, né, eles estão sendo substituídos por mão de obras mais baratas e tão qualificadas quanto, e também aqueles funcionários públicos que a partir acumularam um certo tempo de serviço e ganham um salário razoável. Esses são a classe média. E essa gente aí que estava viajando para os Estados Unidos 4 vezes ao ano. E essa classe é que o Paulo Guedes, ele chama de empregada doméstica. Não são os pobres, porque os pobres não estavam viajando para os Estados Unidos. A classe média estava viajando. O Paulo Guedes, ele mostra que essa é a visão que a elite tem. A elite do Brasil, ela não só tem nojo do pobre, como ela não gosta da classe média, porque eles não são iguais. Eles não olham eles como iguais.
Para eles, a classe média não passam de serviçais um pouco mais qualificados do que os pobres, de classe C e D, né? E que são uma mão de obra que praticamente para eles está em desuso, eles não têm mais interesse nisso, porque o dinheiro que eles têm, eles não vão investir mais em postos de trabalho, eles vão investir no lucro que os bancos dão, no chamado rentismo. Então nós precisamos entender as falas que muitas vezes esses ministros do governo Bolsonaro, eles deixam escapar, como o outro lá deixou escapar que era nazista, esse daí deixou escapar que tem uma visão totalmente elitista e que não considera nem a classe média como parte desse governo que ele tenta implantar, esse chamado neoliberal. Então, as pessoas elas têm que entender o seguinte: não existe capitalismo sem consumo. E o que esse governo ele está tentando fazer é pregar um capitalismo que só existe na cabeça deles. Porque as pessoas que não entendem muito, elas fazem apologia ao capitalismo, mas eu faço uma pergunta: como pode existir até mesmo